Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar nosso dia trazendo assim toda a força, toda a confiança para um novo dia, para fazermos aquilo que se faz necessário para o seguir da nossa vida. Amém? Hoje nós vamos terminar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Estamos no versículo 16, vamos até o 42. Neste trecho, Jesus orienta seus discípulos sobre os desafios da caminhada. Ele os alerta sobre perseguições, rejeições e dificuldades, mostrando que seguir a Cristo exige coragem, fé e fidelidade. Também ensina sobre confiar em Deus, não temer os homens, permanecer firme na fé e reconhecer o valor eterno das escolhas feitas por Ele. Ao final, Jesus revela que até as pequenas atitudes feitas em nome do Reino têm grande valor diante de Deus. Oremos. Pai amado, entregamos esse momento em Tuas mãos. Fortaleça a nossa fé e prepara nosso coração para compreender os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos às admoestações. Marcos 13, 9 a 13, Lucas 21, 12 a 17. Versículo 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 17. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Versículo 19. E quando entregarem vocês, não se preocupe quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Versículo 20. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Isso também está em Atos 4, 8 e 13, 9. Versículo 21. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Versículo 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Isso também está em Apocalipse 2:10. Versículo 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Isso também se encontra em João 13, 16 e 15 20. Se chamarem o dono da casa de Bezebum, quanto mais os membros da sua casa. Isso também está em Mateus 9:32 e 12:24, em Marcos 3:22 e em Lucas 11:15. A quem temer? Versículo 26. Portanto, não tenham medo deles, pois não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. Isso também está em Marcos 4:22 e em Lucas 8:17. Versículo 27. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz.
o que digo para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Versículo 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma quanto como o corpo. Isso também está em Isaías 8, 12 a 13. Versículo 29. Não se vendam, não se vende 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Versículo 30. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Versículo 31. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar a Cristo. Lucas 12, 8 a 9. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu os confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Isso também está em Apocalipse 3, 5. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Isso também está em 2 Timóteo 2,12. As dificuldades. Lucas 12, 51 a 53 e 14, 26 a 27. Versículo 34. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Versículo 36. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Isso está em Malaquias 7,6. Versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Isso também está em Lucas 17, 33, João 12, 25, Mateus 16, 24 a 25, Marcos 8, 34 e 35, Lucas 9, 23 a 24, 17, 33 e João 12, 25. As promessas. Marcos 9, 41, versículo 40. Quem recebe vocês é a mim que recebes, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Isso está em Lucas 10, 16, João 13, 20, Marcos 9, 37 e Lucas 9, 48. Versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. Versículo 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, pode ser este meu discípulo. Em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Isso também está em Hebreus 6, 10. E a gente termina aqui. E depois nós vamos começar as nossas analogias. No capítulo de hoje, no versículo de hoje, nessa leitura, vimos que precisamos caminhar com propósito. Seguir a Jesus é como caminhar por um caminho que nem sempre será fácil. Haverá momentos de desafio, incompreensão e até oposição. Mas quando sabemos para onde estamos indo e quem está conosco, encontramos força para continuar. O valor da caminhada não será na facilidade do caminho,
mas no propósito que nos sustenta. Muitas vezes nós vamos encontrar resistência pelo caminho quando nós começarmos a olhar para Jesus. As interpretações, as dificuldades, as críticas, né? As formas com que as pessoas vão ver. Então, quando a gente entra num caminho de seguir Jesus, de seguir seus mandamentos, muitas vezes nós vamos ser criticados, vamos ser julgados, mas se mantermos-nos firmes, nós teremos assim a nossa glória alcançada. Amém? Reflexão do dia. Tenho permanecido firme na fé, mesmo diante das dificuldades? Será que nós ficamos firmes ali na fé, mesmo quando a gente tem dificuldades, quando recebemos notícias ruins, quando estamos dentro de situações difíceis? Ou tenho desistido quando o caminho se torna mais difícil? Ou será que a gente abandona o barco na primeira onda? Será que a gente abandona o barco na primeira dificuldade? A gente desiste. A gente precisa caminhar dentro da coerência de que nem tudo será fácil pelo caminho, mas conseguiremos enfrentar os momentos difíceis e assim ter gratidão pelos momentos fáceis. Amém? Exercício de fé do dia. Lembre-se de uma situação difícil que você está enfrentando nesse momento. Agora entregue a Deus em oração, dizendo: Senhor, me dá força para permanecer firme. Escolha não desistir hoje, mesmo que seja em um pequeno passo. A fé se fortalece quando decidimos continuar. Mesmo que esteja difícil, mesmo que as coisas pareçam que não tem um caminhar, não tem uma resolução, não desista, continue firme, pois assim verá a glória do Senhor. Pois às vezes nós precisamos testar a nossa fé, até onde nós confiamos, até onde realmente nós estamos dispostos a seguir Jesus. Amém? Oremos. Nesse momento, vamos interceder por todas as pessoas que precisam de auxílio, de luz, de tranquilidade e de equilíbrio. Intercedemos por todos os nossos familiares, por todos os nossos colegas de trabalho, por todas as pessoas que estão conosco no dia de hoje. Que possamos assim ser luz na presença dessas pessoas. Que possamos confiar em Jesus, manter nossa fé em Deus para continuarmos a nossa jornada. Senhor, fortaleça nosso coração diante das dificuldades. Que nós não desistamos do caminho que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a confiar, permanecer e seguir com fé por toda a nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Lembre sempre que muitas vezes nós precisamos permitir somente. Amém? Um ótimo dia e até amanhã.